A Crimeia, a maior vitória de propaganda de Putin, está agora se transformando no fracasso mais visível do regime, e Putin parece ter abandonado a Crimeia e seus residentes. A crise de combustível e logística que transformou a península em um deserto medieval é acompanhada por cortes de energia e falta de água em muitas áreas, além de as pessoas não conseguirem nem mesmo sacar dinheiro dos caixas eletrônicos. E aqueles que vivem lá dizem que agora estão sendo tratados como cidadãos de segunda classe. Além dessa situação, o golpe final veio de uma fonte totalmente inesperada. A Rússia apagou a Crimeia do seu próprio sistema monetário. Veja a nova nota de 100 rublos que entrou em circulação em julho de 2026. Na frente, a Torre Spasskaya do Kremlin. No verso, o memorial de Rzhev e guindastes subindo ao céu e um mapa. Mas enquanto o modelo de 2022 mostrava toda a Rússia atrás do monumento, com a Crimeia como parte da Rússia, essa imagem desapareceu da nova nota. A península desapareceu silenciosamente da peça de papel mais amplamente circulada da Rússia. E aqui está a parte tragicômica. Desta vez, o golpe não veio dos drones da Ucrânia, mas diretamente do próprio Banco Central da Rússia. A mão que removeu do mapa uma península descrita por 12 anos como nossa para sempre, acabou sendo a do próprio Kremlin. Pode ser coincidência, mas coincidências também dizem algo. E esta fortalece a impressão de que a Rússia começou, passo a passo, a apagar a Crimeia tanto de sua agenda quanto de seu mapa. Além disso, a vida diária na península não se limita à escuridão. A gasolina é vendida por código QR, litro a litro. Os trens são cancelados, a temporada já acabou, e a voz de Moscou continua a mesma. Tudo está sob controle. Mas as pessoas já não olham para a televisão, elas olham pela janela. Nesse plano. Да. Да, в этот раз бензин брали с собой 80 литров. Мы на нем будем A выезжать. raiva suprimida por muito tempo agora está sendo expressa abertamente, e a pergunta que eles fazem para a câmera é uma única frase: por que vocês nos abandonaram? Hoje vamos falar sobre como uma península descrita por 12 anos como a maior vitória de Putin se transformou em um fardo. As rotas terrestres e marítimas cortadas, as cidades mergulhadas na escuridão, o turismo morto e, finalmente, o documento mais silencioso, mas mais pesado de todo este quadro. Mas antes de abrirmos este quadro passo a passo, um pequeno favor. Análises independentes de guerra e geopolítica como esta têm sido suprimidas pelo algoritmo ultimamente, e o vídeo não chega a muitas das pessoas que o desejariam. Inscrever-se, curtir e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a superar isso. Agora, vamos começar com o que essa nota realmente diz. Primeiro, vamos colocar essa questão da nota em seu devido lugar, porque há duas leituras, e ambas estão na mesa. Um dos que notaram a mudança foi o blogueiro russo Dmitry Chernyshchev, que fez uma chamada sarcástica. Toque a música We've Left Crimea para a liderança do Banco Central. A história se espalhou rapidamente na mídia ucraniana. A manchete foi direta. O Banco Central da Rússia está se despedindo da Crimeia. Segundo o Banco Central, no entanto, não há nada de extraordinário aqui. De acordo com a própria instituição, isso faz parte de um programa de design em execução há anos. Cada denominação é dedicada a um distrito federal, e o verso traz o mapa estilizado desse distrito. A mesma lógica foi aplicada à nota de 5.000 rublos em 2023 e à nota de 1.000 rublos em 2025. A nota de 100 rublos teve sua vez e agora carrega apenas o mapa do Distrito Federal Central. Então, tecnicamente, isso não é uma renúncia, mas um padrão de design. Nada mudou no nível oficial na reivindicação da Rússia sobre a Crimeia. Enquanto isso, o direito internacional continua a reconhecer a península como território ucraniano anexado em 2014. De fato, a prova mais clara disso está na própria carteira da Rússia. A nota de 200 rublos colocada em circulação em 2017 apresenta Sevastopol, a cidade mais emblemática da Crimeia, impressa no dinheiro como um emblema de orgulho após a anexação. Então, a Crimeia não foi completamente removida da moeda russa, o que nos diz isso? Ler a mudança da nota de 100 rublos por si só, como uma declaração de despedida, seria uma afirmação ousada demais. Mas os símbolos ganham significado junto com o momento em que aparecem. A anexação de 2014 foi o movimento mais popular de Moscou na última década. A Crimeia é nossa tornou-se menos um slogan e mais uma sentença de identidade. Em um lugar assim, uma linha apagada de uma nota nunca é apenas uma linha. Na mente das pessoas, transforma-se em uma mensagem.
É por isso que a verdadeira questão não é o que a nota diz. A verdadeira questão é esta. No lugar para onde o mapa aponta, o que está realmente acontecendo no terreno? A resposta está em uma campanha que começou em maio. A partir desse ponto, a Ucrânia mudou a natureza de seus ataques à Crimeia. O alvo não são mais instalações militares individuais. É tudo o que conecta a península à Rússia. Robert Brovdi, comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, resume o objetivo da campanha em uma única frase: um bloqueio logístico. De acordo com o relato do The Telegraph, os ataques se concentraram em pelo menos 6 pontes principais, incluindo a Ponte Chonyar e a travessia de Henichesk. A estes foi adicionada a rodovia R-280 Novorossiya, que percorre aproximadamente 600 km e liga a região de Rostov à península. A escolha dos alvos segue exatamente a geografia. Travessias como Chonhar e Henichesk são os nós do corredor terrestre que conecta a península ao sul da Ucrânia ocupado, a linha Melitopol e Berdyansk. Então, estas não são apenas estradas para a Crimeia, elas são a espinha dorsal do corredor terrestre que a Rússia abriu em 2022 a um custo elevado. Quando estão sobrecarregadas, duas coisas falham ao mesmo tempo: o reabastecimento da península e a logística da frente sul. E a geografia da Crimeia já está indefesa contra esse tipo de pressão. Está conectada ao continente apenas por um istmo estreito e uma ponte. Além disso, essa ponte também não é uma salvadora. A ponte de Kerch foi alvo repetidamente durante a guerra, reparada, fechada e reaberta. Hoje é usado com cautela para cargas pesadas e especialmente para transporte de combustível, porque um único golpe poderia paralisar o último elo da península por dias. Uma ponte inaugurada como um triunfo da engenharia é agora uma linha frágil usada com cautela. Quando o portão terrestre se estreita, resta apenas uma opção: o mar. Mas o portão marítimo foi realmente quebrado anos atrás. O porto de Kavkaz, no lado leste do Estreito de Kerch, é o principal centro de balsas que conecta a Rússia à península. É o nó estratégico para a transferência de petróleo, combustível e grãos. E nesse porto, algo aconteceu em agosto de 2024. O Conroe Trader, o único grande ferry ferroviário que transportava regularmente combustível e munição para a Crimeia, foi atingido enquanto carregava 30 vagões de combustível, queimou por horas e afundou em seu cais. Isso significava que a linha de backup, aquela destinada a entrar em ação sempre que a ponte estivesse sob pressão, também estava fora de serviço. De fato, logo após esse ataque, começou uma corrida aos postos de gasolina da Crimeia. Naquele dia, as pessoas descobriram quão frágil era o fio que sustentava a cadeia de abastecimento. A imagem de hoje é construída sobre essa mesma fragilidade. Segundo o porta-voz da Marinha ucraniana Dmytro Pletenchuk, após perder suas rotas terrestres, a Rússia foi forçada a transferir os embarques de combustível para o mar. E foi exatamente aí que a Ucrânia deu seu verdadeiro golpe. De acordo com Brovdi, suas forças atingiram 19 petroleiros russos, um navio de carga e uma balsa entre os dias 6 e 8 de julho, 9 deles em uma única noite. Sob essa transformação no mar está um dos desenvolvimentos mais extraordinários da guerra. Um país com quase nenhuma marinha conseguiu, com embarcações de superfície não tripuladas e mísseis lançados da costa, transformar efetivamente o noroeste do Mar Negro em uma zona de perigo. Águas onde navios russos antes se moviam livremente são agora uma área onde cada passagem é feita com um cálculo de risco. Esta é a aritmética do cerco. Quando a rota terrestre é atingida, eles mudam para o mar. Quando a rota marítima é atingida, resta apenas a ponte, e a ponte é usada com parcimônia para cargas pesadas. Com cada porta que se fecha, a península fica um pouco mais isolada. O que esse bloqueio significa para as pessoas comuns é visto principalmente nos postos de gasolina. Uma mulher chamada Olesya, que mora em Sevastopol, descreve esperar horas com amigos apenas para obter o código QR necessário para comprar 20 litros de combustível. 10 pessoas sentadas na fila para que uma delas possa conseguir um código. Mikhail, de Simferopol, fez uma jornada de quase um dia até a Rússia, enchendo seu tanque e galões em cada posto ao longo do caminho. De acordo com ele, algumas estações em Krasnodar e Rostov se recusaram a vender para carros com placas da Crimeia. E a razão pela qual ele passa por todo esse trabalho resume a situação. Ele quer ter combustível suficiente à disposição para tirar sua família da península, se for necessário. Ele não confia nos trens porque os serviços são cancelados ou atrasados. A consequência natural da escassez chegou também: um mercado negro. Alguns residentes revendem gasolina trazida da Rússia em grupos de mensagens locais por até 350 rublos por litro, mais de 4 vezes o preço normal. Em toda a Rússia, as filas cresceram tanto que as autoridades tiveram que enviar a polícia e a Guarda Nacional para as estações. De acordo com uma análise do Instituto para o Estudo da Guerra, essa escassez de combustível afetou pelo menos 78 dos 83 sujeitos federais do país.
E uma escassez de combustível nunca permanece apenas uma escassez de gasolina. Um trator que não consegue chegar ao campo atrasa a colheita. Um caminhão com o tanque vazio esvazia a prateleira do supermercado. Um negócio cujo gerador não funciona interrompe a produção. A Crimeia está no final dessa cadeia. Onde quer que a escassez comece, ela chega lá por último e com mais intensidade. E a partir do final de junho, uma nova crise começou: a eletricidade. Os drones kamikazes da Ucrânia começaram a mirar na espinha dorsal energética da península. Um dos primeiros alvos principais foi a usina termoelétrica de ciclo combinado em Simferopol. Ela foi supostamente atingida 3 vezes separadas entre os dias 20 e 25 de junho. Um incêndio ocorreu em uma usina térmica em Kerch, no dia 23 de junho. Mais recentemente, na manhã de 21 de julho, explosões foram ouvidas na área de Yalta e as cidades turísticas ao redor ficaram sem energia. O resultado foi um apagão em toda a península. A energia e a água foram cortadas em muitas cidades, incluindo Simferopol, Sevastopol, Kerch, Feodosia, Sudak, Alushta, Armiansk e Krasnoperekopsk. E não é apenas a Ucrânia que está dizendo isso. A distribuidora de energia da Crimeia, Crimenergo, anunciou no dia 7 de julho que alguns assentamentos estavam sem eletricidade devido a falhas causadas por ataques de drones inimigos. O governador nomeado pela Rússia em Sevastopol, Mikhail Razvojayev, também reconheceu as interrupções. Em outras palavras, o lado que confirma os danos são as próprias instituições da Rússia. Outra evidência da escala veio do céu. Estudos comparando imagens de satélite noturnas da Crimeia revelam a diferença entre janeiro de 2026 e julho de 2026. Uma costa que antes brilhava com luz agora está visivelmente escurecida. Em cidades como Yevpatoria, as pessoas andam pelas ruas com lanternas e os serviços de bonde estão suspensos. A verdadeira fragilidade, no entanto, é que a eletricidade nunca é um problema isolado. A Crimeia já é uma península pobre em água. Depois de perder sua principal fonte de água após 2014, a Rússia passou a depender de poços, reservatórios e sistemas de bombeamento. Mas essas bombas funcionam com eletricidade. Quando a rede elétrica entra em colapso, não são apenas as luzes que se apagam. As torneiras secam, as estações de tratamento param, a água não chega aos andares superiores. É aí que está a resposta para por que um único ataque a uma subestação pode paralisar a vida de uma cidade inteira. E as medidas de segurança tomadas pioram a situação. As restrições à internet e conectividade impostas para bloquear sinais de drones cortam simultaneamente pagamentos com cartão, navegação e comunicação. O remédio do oficial russo por si só indica a gravidade da situação. Telefones de emergência estão sendo instalados nas ruas para uso quando as comunicações falham. Uma pausa rápida. Dar like, deixar um comentário de uma palavra e se inscrever ajudam diretamente este vídeo a alcançar muito mais pessoas. Porque agora passamos ao que tudo isso criou entre as pessoas que vivem na península. A área onde todo esse colapso é mais visível é o setor de que a península mais se orgulha: o turismo. Explosões, sirenes de ataque aéreo e manchas de óleo chegando à costa tornaram-se a nova realidade de praias que antes vendiam serenidade. O fluxo de turistas colapsou, e isso significa uma cadeia de ruína. Quando um hotel fecha, não é apenas o proprietário, mas o garçom, o motorista, o pescador, o vendedor do mercado e o transportador que perdem sua renda. Para muitas famílias na península, a temporada de verão é quando se obtém o rendimento de todo o ano. Quando essa temporada é perdida, a perda não se limita a 3 meses. E diante desse quadro, uma raiva há muito reprimida começou a ser expressa abertamente. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, moradores da Crimeia, alguns em lágrimas, outros furiosos, dirigem-se diretamente a Moscou. Uma mulher, ao volante do seu carro, descreve como lhes prometeram segurança e uma vida normal, mas, na realidade, encontraram estações vazias, checkpoints, longas filas e total incerteza. E ela acrescenta: na televisão, dizem que está tudo sob controle, mas se a Crimeia entrou no modo de sobrevivência, então nada está sob controle. Para alguns, isso agora significa uma decisão permanente. Relatos locais indicam que alguns residentes decidiram deixar a península de vez, alguns porque perderam o emprego, outros por preocupação com a segurança da sua família, outros simplesmente porque já não conseguem sustentar esta vida. E o verdadeiro risco político aqui está no alvo dessa raiva. Nestes vídeos, as pessoas se dirigem não à Ucrânia, mas diretamente a Moscou. O que elas reprovam não é o ataque, mas a quebra da promessa feita a elas. Para uma administração de ocupação, esse é o cenário mais perigoso, quando a população que ela governa começa a apresentar a conta de sua dor diária, não ao inimigo, mas à própria administração.
Porque uma região pode ser tomada pela força, mas permanecer ali só é possível com consentimento, e esse consentimento vai se tornando um pouco mais tênue a cada noite escura. Este também é o momento mais difícil da propaganda. Quando o que se diz na tela e o que se vê pela janela não coincidem, as pessoas acreditam no que veem. Enquanto a televisão estatal tenta apresentar o cenário como calmo, as pessoas passam a saber a verdade nos canais locais do Telegram e nas conversas entre vizinhos. O clássico primeiro passo de um regime que perde o monopólio da narrativa. Então, por que a Ucrânia está despejando tantos recursos nesta península? Porque a Crimeia é a âncora da frente sul da Rússia, a principal base da frota do Mar Negro, o trampolim para operações aéreas no sul e o depósito de suprimentos das unidades que enfrentam Zaporizhia e Kherson. Uma parte significativa da munição e do combustível que seguem para a frente passa por aqui. Isolar a península significa trancar o armazém que abastece toda uma linha da frente. O poder de fogo de uma divisão mede-se não pelos canhões que possui, mas pelos projéteis que chegam a esses canhões. Quando o abastecimento que passa pela Crimeia abranda, as unidades no sul disparam menos, manobram menos e defendem-se com mais cautela. E na guerra, um lado se tornando cauteloso compra tempo para o outro lado. O verdadeiro ganho que a Ucrânia espera desta campanha não são alguns depósitos em chamas, mas sim essa margem de tempo para respirar na frente sul. A segunda razão é o controle do mar. Os radares, baterias de defesa aérea e portos na Crimeia permitem que a Rússia domine o Mar Negro. O primeiro grande sinal daquela erosão veio há anos. A frota do Mar Negro foi forçada a retirar uma parte significativa de seus navios para leste em direção a Novorossiysk. Uma marinha incapaz de estar segura no seu próprio porto principal mostrou que o status de fortaleza intocável já tinha acabado. O que está acontecendo agora é o segundo ato. Depois que os navios partiram, foi a vez da infraestrutura que os abastecia. A terceira razão é o céu. A rede de defesa aérea na península protegia não apenas a Crimeia, mas uma ampla faixa do espaço aéreo do sul. Cada brecha nessa rede significa que a Ucrânia consegue avançar mais fundo e com mais liberdade, e isso cria um ciclo autoalimentado. À medida que a defesa aérea enfraquece, as infraestruturas de energia são atingidas com mais facilidade. Quando falta energia, os radares e a capacidade de reparação ficam sob pressão, e estando sob pressão, o ataque seguinte torna-se ainda mais fácil. De fato, a análise do The Economist de 16 de julho traz o mesmo título. A Rússia está perdendo o controle sobre a Crimeia. E sobre toda essa situação veio o documento mais silencioso, mas mais pesado de todos. Em meados de julho, de acordo com documentos publicados pelo grupo de inteligência partidária ucraniana Void, um telegrama urgente assinado pelo almirante Sergei Pinchuk, comandante da frota do Mar Negro e chefe da guarnição de Sevastopol, deu às unidades e instituições uma única tarefa. Prepare listas de evacuação e envie-as até 10 de julho. O alcance das listas sugere que isso não foi um exercício burocrático comum. A ordem abrange as famílias de militares, funcionários civis e pessoal da guarnição. Entre as instituições mencionadas estão unidades de defesa aérea, serviços de engenharia naval, um estaleiro de reparação de navios, postos de recrutamento, academias navais, administrações de alojamento da guarnição, até um hospital militar e sanatórios. Segundo foi reportado, este é o primeiro caso documentado de o comando de Sevastopol emitir tal instrução desde o início da invasão em grande escala. A cautela é essencial aqui. Os documentos vêm de um grupo de inteligência ucraniano e não foram verificados de forma independente. O lado russo não confirmou nenhuma ordem desse tipo. Além disso, preparar listas e decidir evacuar não são a mesma coisa. É rotina que militares elaborem planos de contingência, mas uma ordem como esta começa a ganhar vida própria a partir do momento em que é emitida. Quando listas de famílias começam a ser coletadas dentro de uma guarnição, os cônjuges ficam sabendo primeiro, depois os vizinhos, depois a cidade inteira, e ao longo da história, os exércitos retiram suas famílias muito antes de ceder território. A circulação de uma lista dessas numa cidade como Sevastopol atinge diretamente o moral do pessoal fardado. Um soldado cuja própria família é incluída num plano de evacuação começa a fazer contas bem diferentes sobre o futuro do lugar que está defendendo. Ainda assim, isso não deve ser exagerado, porque a realidade no terreno é mais complicada do que as manchetes. Primeiro, a Crimeia não caiu. A Rússia mantém a península na prática. Uma parte significativa de sua infraestrutura militar está funcionando. Equipes de reparo estão no campo. Geradores móveis estão sendo movidos para instalações críticas e a defesa aérea está sendo concentrada em torno dos nós de energia. Em uma guerra de infraestrutura, um lado destrói enquanto o outro repara. O que é decisivo não é um único ataque, mas qual lado pode financiar esse ciclo por mais tempo. Hoje, a Rússia ainda consegue reparar, mas cada vez um pouco mais lentamente e um pouco mais caro.
Em segundo lugar, a fonte dos números importa. Os números de petroleiros atingidos e de ataques de drones vêm, em grande parte, de fontes militares ucranianas e não foram verificados de forma independente. Por outro lado, os apagões, os cortes de água e a escassez de combustível são confirmados por declarações oficiais russas e por imagens de satélite. Portanto, a existência dos danos é sólida. A sua escala é contestada. E o limite da campanha também não é apenas a capacidade de reparação da Rússia, porque a capacidade de ataque de longo alcance exige tanto produção como apoio externo. Este ritmo pode cair se o vento político mudar. Em terceiro, não são apenas os soldados que pagam o preço. Um hospital com a energia cortada, um bairro com água racionada, um comerciante que perdeu a temporada. São as vidas de pessoas comuns. A Ucrânia diz que seus alvos são linhas de suprimento militar e infraestrutura logística de energia. Do outro lado da moeda, as cidades ucranianas têm vivido a mesma escuridão sob ataques russos há 4 anos. Centrais elétricas bombardeadas, casas sem aquecimento, noites passadas ao som de sirenes. Nesta guerra, a escuridão cai da mesma forma em ambas as margens. Um império retira primeiro um território, não do seu mapa, mas do alcance do seu poder. O que está acontecendo na Crimeia se assemelha a isso. As bandeiras estão no lugar, os governadores estão em suas mesas, os postos de controle estão funcionando, mas a vida prometida evaporou, as luzes estão apagadas, os tanques estão vazios, a temporada está cancelada. As pessoas se voltam para a câmera e perguntam: por que vocês nos abandonaram? Este é também o resumo da nova fase da guerra. As linhas de frente permaneceram aproximadamente no mesmo lugar por meses. O movimento real está acontecendo não no mapa, mas na infraestrutura. Quem conseguir cortar a eletricidade, o combustível e a logística do outro por mais tempo, verá o equilíbrio mudar a seu favor com o tempo. A Crimeia é o laboratório mais visível deste novo tipo de guerra. Os sinais a observar são claros. Se as ligações da ponte e da rodovia recuperam estabilidade, se a rede pode ser reparada, se essas listas permanecem no papel e se o número de pessoas que deixam a península aumenta, porque manter um território não é medido pela bandeira que tremula sobre ele, se as luzes não estão acesas, se as torneiras não estão funcionando e se o Estado está mantendo listas para as famílias de seus próprios soldados, então esse território já se tornou outra coisa. Não um ativo, mas uma ferida. Talvez seja por isso que nessa nova nota há agora um espaço vazio onde a península costumava estar. Então, o que você acha? Putin realmente descartou a Crimeia ou a Rússia vai reparar os danos e conseguir manter a península novamente? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas de guerra e geopolítica da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.